Olá, Alda Márcia, professora de língua portuguesa. Hoje nossa aula será sobre as normas ortográficas. A gente vai observar, vai aprender e vai estudar como é que a gente utiliza algumas formas ortográficas para melhorar cada vez mais a nossa escrita. Para iniciarmos, nós temos o alfabeto. A escrita, ela é possível graças aos sinais gráficos ordenados que transcrevem os sons da linguagem. Na nossa cultura, esses sinais são chamados de letras. Observe esse quadrinho aí com as letras do nosso alfabeto. O conjunto dessas letras nós chamamos de alfabeto. A escrita, ela foi inventada na Suméria, um país que ele hoje não existe mais. Atualmente é onde se localiza o Irã e o Iraque. A nossa língua portuguesa, ela possui 26 letras no alfabeto, 3 das quais são usadas apenas em casos especiais, que é o caso do K, do W e do Y. Emprego das letras K, W e Y. A letra K, W e Y, elas são usadas em siglas e símbolos, como, por exemplo, kg, de quilograma, e km, de quilômetro. Então, ela é utilizada em siglas e símbolos. Também ela é utilizada em nome de pessoas, como Kelly, Walter e Yasmin. Nome de cidades e de regiões, Kuwait, Ferraz, e em palavras estrangeiras que são adaptadas para o nosso português, como é o caso de feedback e hobby. O emprego da letra H. A letra H é uma letra que se mantém em algumas palavras em decorrência da etimologia, ou seja, devido à tradição da escrita do nosso idioma. Algumas regras quanto ao seu uso, a gente vai observar. Por exemplo, de acordo com a tradição do nosso idioma, a gente tem homem, higiene e honra. No final de algumas interjeições, eu também utilizo a letrinha H, por exemplo, A, O, U. Também utilizo a letrinha H nos dígrafos, como, por exemplo, flecha, vermelho, manhã, porque eu estou utilizando no dígrafo CH, LH e NH. E também eu utilizo o H em palavras compostas, como, por exemplo, mini, hotel, sobre-humano, super-homem. Agora eu vou observar o uso do X e do CH. Uso do X. Depois de ditongos, por exemplo, aí eu tenho o ditongo ai e o ditongo i. Na palavra caixa, depois do ditongo ai, de cai, chá, então eu utilizo o X. A mesma coisa depois do ditongo ei. Daí eu tenho a palavrinha peixe, então depois de ei, que é o ditongo, eu coloco o X, peixe. Depois da sílaba me. Se eu digo mexer, depois de me, eu vou utilizar o X, mexer. Mexicano, depois da sílabazinha me, eu utilizo também o X, mexicano. Depois da sílaba inicial, em. Se eu inicio uma palavra com em, por exemplo, enxada. Então, depois do em, N, eu utilizo a letrinha X. Enxame, depois do EN, eu vou utilizar o X, enxame. E também de palavras indígenas ou africanas, por exemplo, xará e xingar, que são palavras de origem indígena e africana. O CH. O CH eu utilizo ele, onde não utilizo nenhumas regras dessa do X.
Quando eu não estou utilizando nenhuma regra do X, como depois de ditongo, depois do me, depois do EN, e em palavras de origem indígena e africana, então eu vou utilizar o CH, como por exemplo, achar, está depois do A, chatice, está o início da palavra, brecha depois do E, apenas E, não é um ditongo, é uma vogal, deboche, chute, bochecha, ficha, pechincha e chicória.